Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade, eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma destas crianças, estará acolhendo a mim mesmo. Cuidado! Não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos padres, saúdo com alegria e com afeto o Padre Márcio, que é o digníssimo reitor do nosso santuário, o Padre João, que é o coordenador da comunidade aqui, saúdo os demais padres salesianos, saúdo a cada um, a cada uma, saúdo de forma muito especial hoje os alunos, os adolescentes, jovens, que estão aqui participando dessa celebração conosco. Estamos celebrando São João Bosco, este grande santo que marcou a vida, a história da humanidade, com a grande família que ele fundou, mas que marcou também a vida da nossa amada cidade de Brasília. Por isso ele é co-padroeiro da nossa amada arquidiocese. Ele é co-padroeiro porque na origem da cidade de Brasília está o sonho de São João Bosco. Na origem da cidade de Brasília estão homens e mulheres de fé que buscaram também o caminho da fé quando pensaram essa cidade. E se encontraram com o sonho de São João Bosco. Então Brasília nasce de um sonho. Brasília nasce do sonho de alguém que viveu na terra, buscou construir o projeto de Deus na terra e, de forma bem concreta, cuidando dos adolescentes, cuidando dos jovens, de alguém que construiu uma grande família, porque tinha os pés bem na terra, mas tinha a cabeça ancorada no mistério de Deus, no mistério absoluto de Deus. Alguém que caminhou vendo as belezas do seu tempo, mas também as mazelas do seu tempo, com como vivia a juventude, como vivia principalmente a juventude que estava nos cárceres, que precisava, que vivia sem perspectiva, que vivia longe de Deus, que não tinha projetos de vida, e ele percebe que é preciso fazer com que esta juventude tenha projeto de vida. E ele percebe que o Evangelho, que a palavra de Deus pode trazer um projeto de vida para esta juventude. Ele percebe que é preciso fazer também as pessoas sonharem. E por isso sair, às vezes, da sua situação de miséria, que o ser humano encontra quando o ser humano vive crassamente,
quando o ser humano vive somente uma vida voltada para a existência histórica, voltada somente para a carne, voltada somente para as coisas deste mundo, o ser humano se encontra com a miséria. Isso São João Bosco encontrou, isso antes deles grandes santos encontraram, isso grandes pensadores encontraram. É a miséria humana, quando o ser humano vive somente humanamente, quando o ser humano às vezes se deixa mover simplesmente pela sua humanidade. E São João Bosco se encontrou com essa realidade. Mas São João Bosco era um homem, era um padre, era um homem de fé, um homem que percebia bem quem é o humano, quem é o ser humano. O ser humano é alguém criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano não foi feito só para as pequenas coisas. O ser humano foi feito para voar e para voar alto. E por isso ele sonhou, não só sonhou, construiu todo um projeto educacional para a nossa juventude. Construiu todo um projeto educacional para tirar a juventude, para fazer com que a juventude tivesse critério, tivesse valores morais, para fazer com que a juventude pudesse olhar alto, pudesse viver e trilhar o caminho da santidade. Às vezes nós temos medo dessa palavra, na verdade a santidade parece coisa de carola, parece coisa de gente que vive alienado do mundo, parece coisa de gente que vive meio fora do mundo. Ah, fulano quer ser santo. Não, ser santo é o projeto alto da vida. E se vocês perceberem, no centro da vida de São João Bosco, no centro daquilo que ele propõe para a família salesiana, no centro daquilo que ele propõe para a juventude, está um caminho de santidade, está a santidade. A santidade é a medida alta da vida. A santidade é vivermos como seres humanos. Quando nós vivemos como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, nós vamos trilhando o caminho da santidade, porque nós percebemos que na nossa origem está Deus, e Deus é a palavra final da nossa vida. Deus será um dia também a palavra final da nossa vida. Então a santidade é um grande caminho de seguimento de Jesus Cristo, de encontro com a sua palavra, como foi para São João Bosco, como foi o projeto que ele propõe para a juventude do seu tempo e propõe para a nossa juventude também hoje. A santidade é um caminho de ir seguindo Jesus Cristo, de ir se encontrando com Jesus Cristo e ir seguindo Jesus Cristo nas pequenas e grandes coisas da vida, do dia a dia. Esse é o caminho da santidade. E quando nós trilhamos o caminho da santidade, nós vamos respondendo à vocação para a qual fomos criados, porque o ser humano foi criado para grandes coisas. O ser humano foi criado por Deus e foi criado para o amor de Deus. Por isso, São João Bosco sonhou alto para o seu tempo, sonhou alto para essa cidade. Foi um homem que sonhou, porque o santo é alguém que sonha. O santo é alguém que nos tira da mesmice da vida do dia a dia. O santo é alguém que apontou para o seu tempo e aponta sempre para a humanidade e para nós, pessoas concretas, porque a humanidade é feita de pessoas concretas, e para nós aponta um caminho bonito. O santo aponta ideais profundos. O santo ele vai apontando para a história uma vida e uma caminhada à altura e à medida de Deus. Quando nós vamos perdendo esses parâmetros altos, a humanidade vai se perdendo. Nós, seres humanos, vamos nos perdendo. E é bonito que São João Bosco propunha para o seu tempo exemplos bem concretos no caminho de santidade. Propunha exemplos bem concretos, fazia com que a juventude lesse a vida dos santos. Vocês jovens não podem esquecer de ler a vida de São João Bosco. E a partir da vida dele perceber quanto ele tem a nos dizer hoje. Perceber esse ideal alto e bonito que norteou a vida desse homem, que norteou a vida desse santo. Às vezes nós celebramos o santo, nos reunimos todos os anos para celebrarmos o santo,
nos alegramos com a sua celebração, mas às vezes nos esquecemos que a sua vida, a vida do santo, quer falar a nós hoje, quer me ajudar a ser melhor, quer me ajudar a trilhar um caminho mais bonito, quer ajudar a cada um de nós a trilhar um caminho mais bonito. Vocês salesianos devem propor com força a vida desse grande santo para essa juventude. Fazer com que a juventude tenha ideais bonitos, tenha ideais altos, no tempo de crise que nós vivemos, num tempo de tantas possibilidades, mas um tempo onde foi se perdendo também os grandes referenciais. Os grandes referenciais que a palavra de Deus colocou diante de nós e que iluminaram a vida de São João Bosco, referencial da imagem bonita de Deus que é pastor, de Deus que cuida do seu povo, como nós ouvimos através do profeta Ezequiel, mas Deus que cuida do seu povo através dos seus enviados, Deus que continua cuidando dos seus, pastoreando, sendo presença a imagem do pastor, que às vezes pode ser uma imagem estranha para alguns de nós hoje, mas a imagem de Deus que cuida, a imagem de Deus que é próximo, a imagem de Deus que continua cuidando do seu povo hoje e continua cuidando através daqueles e daquelas que Ele chama e que se colocam a caminho. E de São João Bosco. São João Bosco foi um grande pastor para a juventude, foi um grande pastor para o seu povo, pastor próximo. Papa Francisco hoje fala muito da proximidade, de pastores próximos. São João Bosco foi um pastor da proximidade, da presença, construiu toda uma pedagogia da proximidade, uma pedagogia da presença, mas fez tudo isso por quê? Fez tudo isso porque foi presença de Cristo. Fez tudo isso porque viveu a vida ancorado no mistério de Cristo, porque viveu a vida seguindo Jesus Cristo, porque seguiu Jesus Cristo na sua humildade, na sua simplicidade, como nós ouvimos no Evangelho. O exemplo que Jesus propõe aos discípulos, os discípulos querem grandeza, o ser humano quer grandeza, não é verdade? O ser humano tem desejo de ser reconhecido, o ser humano tem desejo de ser o maior, o ser humano às vezes traz no coração esses desejos de grandeza. E Jesus, ele mostra que quem ser grande é preciso ser pequeno. Quem quer ser grande precisa ser humilde. Não existe, amados e amadas de Deus, verdadeira grandeza sem humildade, sem a percepção das nossas limitações, sem a percepção daquilo que somos. Nós somos humus, nós somos pó da terra informado pelo Espírito de Deus, que é o ser humano. Mas o ser humano é força, mas o ser humano também é fraqueza, o ser humano é também, e nós experimentamos como nunca nesse tempo a nossa fraqueza, quando a gente se deixa mover pelo orgulho. O orgulho mata, a vaidade mata, a humildade constrói edifícios sólidos. A humildade constrói edifícios sólidos. Construiu edifícios sólidos na história da salvação, construiu edifícios sólidos em Maria, construiu edifícios sólidos na vida de santos e santas, construiu edifícios sólidos na vida de São João Bosco e na vida de tantos santos e santas, porque o homem e a mulher de Deus tem que ser humilde. É preciso, se queremos verdadeiramente trilhar o caminho de Deus, é preciso nos encontrarmos com a virtude da humildade. Não existe verdadeiro seguimento de Jesus Cristo sem humildade. Os discípulos querem grandeza, Jesus aponta o caminho da simplicidade, abaixar-se, olhar para a criança. O próprio ato de abaixar-se, de olhar para a criança, implica descer da nossa estatura, implica olhar para baixo. Olhar para baixo, quando nós olhamos para baixo, nós encontramos aquilo que somos. Somos humus, somos terra. Terra informada pelo Espírito de Deus, nós encontramos a nossa origem. E então somos convidados a trilhar o caminho da simplicidade, o caminho da humildade, que São João Bosco trilhou. E trilhando, foi instrumento de Deus para uma grande família. Amados e amadas de Deus, o santo é aquele, o santo, a santa, e aí São João Bosco é aquele e aquela que escuta a voz de Deus, onde Deus continua falando na história hoje.
O santo, a santa, aquele e aquela que constrói uma grande obra como São João Bosco, aquele e aquela que escuta a voz de Deus. Porque uma família, como a família salesiana, uma família grande, uma família que continua fazendo tanto bem na história, que já fez e continua fazendo e fará ainda, não nasce da obra humana, nasce da obra de um homem que escuta a voz de Deus, que escuta a interpelação de Deus, mas a interpelação de Deus que se coloca no concreto da história e se coloca a caminho, porque o homem com Deus, ele constrói grandes coisas. O homem com Deus, ele constrói grandes projetos. O homem com Deus, ele é capaz de transformar realidades. Ele é capaz de transformar a história. E assim foi a vida de São João Bosco. Um homem humilde, mas um homem que escutou a voz de Deus e se colocou a caminho, olhando para Maria, Nossa Senhora Auxiliadora, olhando para ela. Então, que Ele nos ajude hoje, que Ele aponte para nós hoje também ideais profundos, que Ele aponte para essa nossa época de crise, sonhos e sonhos à altura da grandeza de Deus e da grandeza da dignidade do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Mas que Ele nos inspire hoje, que Ele continue a inspirar a cada um de nós, que a sua humildade, o seu escutar a voz de Deus, que o seu projeto educativo, que o caminho de santidade que Ele propõe para os salesianos, mas propõe para todos os jovens, propõe para todos, continue a nos inspirar hoje. Que celebrar São João Bosco relembre para nós que a medida alta da vida é a santidade. Amém.